Hoje é dia da gente falar sobre como foi criado o Rei da Noite e como são criados os White Walkers, pra gente encerrar de vez esse papo, essa teoria bizarra e absurda de que o Daemon poderia ser um White Walker, de que ele ou o Aemond vão se tornar o Rei da Noite. Então fica aí, porque a gente vai listar todos os pontos que já foram referenciados, tanto no universo das séries quanto no universo dos livros, em relação aos White Walkers, pra vocês verem que, gente, isso não faz e nunca fez e nunca fará o mínimo sentido. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Douglas e hoje pra gente falar sobre a origem dos White Walkers, do Rei da Noite, como estes seres são criados. Existem tanto nos livros como nas séries algumas formas, algumas situações onde seres desta natureza são gerados. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e também depois olhem os vídeos que estão no card deste vídeo aqui, porque são vídeos que têm um tema relacionado com histórias bem legais também. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre o Rei da Noite, porque depois do final dessa segunda temporada de House of the Dragon, uma teoria absurda, bizarra, voltou a ganhar força nas redes sociais. Uma teoria que, pra quem leu os livros ou pra quem viu a série com atenção e prestou atenção realmente em como funciona essa relação de criação dos White Walkers, do Rei da Noite, sabe que isso é impossível de acontecer, mas tem muita gente sendo engambelada por esse papo furado, tá? De que o Daemon poderia ser o Rei da Noite ou um White Walker. Então vamos focar aqui primeiro no Rei da Noite, o líder, uma pessoa só, um indivíduo. Ele foi gerado pelas crianças da floresta na Era da Alvorada para combater os primeiros homens. O que é a Era da Alvorada? É uma era de tempo do universo das Crônicas de Gelo e Fogo que vem antes da Era dos Heróis. Isso são milênios, não são séculos, são milênios antes do tempo que nós estamos agora. Nessa época, muito provavelmente, a Casa Targaryen nem existia. Tá bom? Os dragões nem existiam, provavelmente, tá? A gente não sabe quanto tempo aconteceu essas coisas, mas muito provavelmente não existia nada disso, tá? A Era da Alvorada, ela precede a Era dos Heróis e essa situação aconteceu quando os primeiros homens chegaram em Westeros. Depois dos primeiros homens ainda vieram os Ândalos, os Rhoynares, tudo isso daí, depois vieram os Targaryen, então tem muita coisa para acontecer milênios depois deste acontecimento da criação do Rei da Noite. As crianças da floresta usaram ali as suas magias para criar seres poderosos o suficiente para combaterem os primeiros homens, porque os primeiros homens chegaram em Westeros derrubando as árvores coração, que são vistas pelas crianças da floresta como divindades, né? Então eles vieram maculando os deuses venerados pelas crianças da floresta e pelos homens e todas as criaturas que viviam em Westeros em paz. Westeros é uma região ainda muito pouco povoada nessa época. As crianças da floresta, mesmo em conversa com o Bran, elas falam que elas perderam o controle da criação do Rei da Noite, né? Ele acabou se voltando contra elas. Depois que as crianças da floresta conseguiram fazer um pacto com os primeiros homens, é que termina a Era da Alvorada e começa a Era dos Heróis, onde surgiu a Muralha da Noite, onde começa a Casa Stark, né, com Bran, o construtor. A gente já falou da história dele em um vídeo aqui em cima e também da história da Casa Stark. Então isso tudo é muito tempo no passado. Isso tudo aconteceu justamente por conta dos White Walkers e do Rei da Noite. Então as crianças da floresta foram invadidas pelos primeiros homens, eles começaram a matar os deuses venerados pelas crianças da floresta, que são essas árvores represeiro, essas árvores coração, que tem a face e tudo mais. E aí as crianças usaram a sua magia para criar um ser poderoso o suficiente para matar os primeiros homens. Este ser é o Rei da Noite e com ele os White Walkers. E aí eles perderam o controle da sua criação. Os primeiros homens e as crianças da floresta então se uniram para combater estes seres. E foi aí que Brandon, o construtor, conseguiu construir uma muralha de gelo com magia extremamente poderosa e jogar os White Walkers para as terras além da muralha, aquele norte, extremo norte, nas terras de sempre inverno. Então isso aqui aconteceu há muito tempo, ou seja, se a Casa Targaryen nem sonhava em existir, o Daemon muito menos, tá, gente? Então esse ponto do Rei da Noite aqui definido. Agora a gente tem mais 3 formas de se gerar seres dessa natureza, não necessariamente White Walkers, mas seres parecidos com eles que a gente vê ao longo da história. A primeira é em relação realmente aos White Walkers, como que eles são criados, aqueles generais. A gente viu isso também
em Game of Thrones. O Craster dava um bebê dele como oferenda a esses deuses gelados que são os White Walkers, vistos e venerados por algumas pessoas, né? Então a gente tem as árvores do coração sendo veneradas como divindade por algumas pessoas. A gente tem os dragões sendo venerados como deuses de Valíria. A gente tem o deus do fogo, Lor, sendo venerado pelas sacerdotisas de fogo e tudo mais, como a Melisandre. E a gente tem também pessoas que veem essas criaturas geladas como divindades. E o Craster, ele dava os seus filhos como oferenda para poder sobreviver. Né? Então a gente viu esse cara que é o maior psicopata da história de Game of Thrones, que quando ele tinha uma filha, ele ficava com a filha, tomava ela como esposa, bizarrice, tá, gente? E quando ele tinha um filho, ele entregava o bebê para os caminhantes brancos, esse bebê era levado para as terras de sempre inverno, o Rei da Noite colocava o dedinho dele no bebê e o bebê tomava esse aspecto de White Walker. Então a gente já isso leva a gente a crer que os White Walkers criados pelo Rei da Noite são assim e precisam nascer de um recém-nascido, tá? A origem deles muito provavelmente tem que ser de alguém recém-nascido, alguém que ainda não tenha muito contato com o mundo, não tenha consciência formada nem nada deste tipo. Essa é a forma que a gente viu em Game of Thrones. Agora nós temos outras duas histórias de situações semelhantes que não são de fato White Walkers ou o Rei da Noite, mas que são histórias parecidas. Uma delas aconteceu com o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite, muito provavelmente um Stark. Um homem que era venerado pelos outros membros da Patrulha da Noite da época dele. 13º é muito cedo. Também ali próximo da Era dos Heróis mesmo. Ele era venerado pelos seus homens até que ele foi atraído para as terras além da muralha por uma mulher que é chamada de Rainha Cadáver, ou Rainha do Gelo, ou Rainha da Noite. Vamos chamá-la de Rainha da Noite aqui. Ele foi atraído por ela e voltou para a patrulha de um jeito completamente diferente, fazendo sacrifícios com os seus homens, se tornando um tirano e vivendo em prol dessa bruxa que aparentemente o enfeitiçou. Ele foi chamado de o Rei da Noite lá na época dele, né? Ele meio que tomou a patrulha como se fosse o reino dele, queria conquistar algumas coisas ali, acabou tendo seus planos frustrados por uma união do Rei do Norte, Stark, com o Rei Além da Muralha, que era um selvagem. Eles se uniram para derrotar esse tirano que era chamado de Rei da Noite, e aí ele morreu. A parada dele é bem diferente, né? Mas tem um feitiço aí, alguma coisa relacionada à noite, ao gelo, e a gente falou mais disso nesse vídeo que a gente fala sobre a Rainha da Noite ser uma sacerdotisa do gelo, assim como a Melisandre é uma sacerdotisa do fogo. Seriam os dois inversos, e a gente fala também sobre como o paralelo deste Lorde Comandante da Patrulha da Noite ser bem parecido com o arco que a gente vê acontecendo com o Stannis em Game of Thrones. Depois assistam que tá bem legal. E nós temos também o Uncle Benjen. Uncle Benjen a gente vê depois que ele resgata o Bran além da muralha, ele vai ajudar o Jon também além da muralha, e ele explica que ele não pode atravessar a muralha porque ele só está vivo graças à magia das crianças da floresta. E aí quando o Bran pergunta como que ele conseguiu sobreviver a isso, ele fala: as crianças usaram em mim a mesma magia que usaram para criar o Rei da Noite no primeiro momento. Então o Uncle Benjen foi ferido pelos White Walkers, um ferimento mágico também, e foi salvo pelas crianças da floresta, mas conseguindo preservar a sua consciência. The children found me. Stop the walkers' magic from taking hold. How? The same way they made the walkers in the first place. You saw it yourself. Então ele ficava ajudando, só que ele não podia atravessar a muralha. Esse é um outro ponto extremamente importante. Tanto as crianças da floresta quanto os White Walkers, no momento em que a Dança dos Dragões está acontecendo, onde o Daemon e o Aemond estão vivendo, eles não podem atravessar a muralha por conta da forte magia que existe nela. Isso vale principalmente para o Rei da Noite e os White Walkers. Outra coisa, o Daemon é visto na sua visão se afogando no olho de Deus. Vocês estão vendo o mapa aí. Estes seres, os White Walkers, as crianças da floresta, todos esses seres com magia e poder capaz de criar um White Walker, de criar um Rei da Noite, eles estão além da muralha. Vocês estão vendo a distância. Não tem como o Daemon sair daqui e ir pra lá, ou eles descerem tudo isso pra buscar o Daemon. O Daemon não tem nada especial em relação a essas criaturas, tá? Não é porque você tá vendo um White Walker de cabelo branco que ele tem que ser um Targaryen, tá? A gente viu o White Walker de cabelo branco sendo um filho do Craster ali transformado. Os generais são todos de cabelo branco. Isso tem mais conexão com o gelo do que com os Targaryen neste caso.
A tal teoria que eu vi, que é uma bizarrice atrás da outra, nada faz sentido ali, dizia que o Daemon tinha rancor do príncipe que foi prometido e tudo mais, e o episódio final da segunda temporada mostra que não, né, que a visão do Daemon serviu pra ele ver a ameaça que tem no norte e pra ele ver como ele teria que agir no meio disso tudo para impedir que isso aconteça. Então ele viu o papel dele, e o papel dele é colocar a Rhaenyra no trono. Ou seja, não tem motivação para o Daemon fazer isso, e não tem motivação para as crianças da floresta ou para os White Walkers descerem para buscar o Daemon aqui. Eles não conseguem atravessar a muralha, é uma distância muito longa e não precisa. Então eu espero que esse vídeo curtinho aqui seja o suficiente pra gente conseguir acabar de vez com esse papo. O Rei da Noite foi criado milênios antes da Casa Targaryen começar a existir, na Era da Alvorada. Tem um vídeo sobre a Era da Alvorada aqui em cima. Os White Walkers são criados também com magia do Rei da Noite ou das crianças da floresta, e essas criaturas não conseguem passar da muralha para baixo de Westeros, então não tem como eles chegarem no Daemon ou chegarem no futuro no corpo morto do Daemon. A situação da Daenerys, a muralha quebrada, que é algo que ainda nem aconteceu nos livros, acontece cerca de 200 anos depois do que a gente está vendo em House of the Dragon. Um corpo do Daemon 200 anos depois já não existiria mais. Um corpo do Aemon de 200 anos depois já não existiria mais, tá? Então, assim, completamente inviável em todos os sentidos. Não tem um argumento possível que faça essa teoria fazer algum sentido. Se você tem um argumento válido para fazer essa teoria ter algum sentido, comenta aqui embaixo, porque aí a gente vai discutindo, né, para limpar de vez esse papo, porque eu vi os argumentos, nenhum deles faz sentido e eu trouxe todas as respostas nesse vídeo. Se surgir um novo argumento, fala aqui que a gente também responde em outros conteúdos. Então, encerrando de vez, Daemon e Aemond não tem nenhuma ligação com Caminhantes Brancos, nem com o Rei da Noite, nunca tiveram e nunca terão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui, curte também, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.